povo de Deus, boa noite, tudo bem com vocês? Paz seja convosco, desejo de coração que estejam todos bem e que o Espírito Santo de Deus abrace a cada um nessa hora em nome de Jesus. Hoje nós estamos aqui para o segundo encontro do curso de dízimos e ofertas, né? Desejo que estejam gostando, que já estejam se sentindo abençoados por este curso. Tive vários retornos muito positivos, glória a Deus, aleluia, não é para mim, né? Para a honra e glória do Senhor. Garanto a vocês que a perseverança até o final deste curso vai trazer uma grande mudança de vida para cada um dos irmãos, para a igreja, né? Para todos, em nome de Jesus. Hoje, no nosso segundo encontro, nós vamos começar a estudar as leis da colheita, as 13 leis da colheita. Hoje nós vamos focar na primeira lei da colheita, né? Nos próximos encontros nós vamos estar conseguindo aí seguir com 2, 3 em um encontro, mas hoje nós vamos focar na primeira, que é a base de tudo. Para colher, o que eu preciso fazer primeiro? Semear. Eu não vou colher se eu não semear, amém? Então, continue aí observando a relação existente entre a agricultura e a colheita financeira na vida de um cristão, né? É muito interessante, é tudo muito bem fundamentado na Bíblia, e quando aplicamos na nossa vida, nós podemos observar o grande mover de Deus na vida financeira do cristão, da igreja, do coletivo, né? Mais no finalzinho do curso, eu vou deixar já para vocês um pedido, que se atentem bastante a todos esses módulos que eu estou colocando aí, né? Todos os vídeos, porque lá no final do curso eu vou pedir um retorno de vocês a respeito daquilo que a gente estudou, né? Que a gente vai caminhar lá no final. Eu vou colocar para vocês uma espécie de uma avaliação para que eu possa saber, né? Ter aí o controle de quem aprendeu, de quem participou, de quem cresceu, né, com este curso. O que vai acontecer? Lá no final, no último módulo, eu vou colocar para vocês uma pequena avaliação, coisa simples, de 5 questões, que vocês vão responder para mim através de um áudio. Vocês vão mandar um áudio para mim, não precisa ser vídeo, né? Respondendo as questões que eu vou estar lançando para vocês lá no final. Através desses áudios eu vou estar avaliando o resultado final de todo o aprendizado, e quando a igreja inaugurar, todos vocês que me derem esse retorno vão receber um certificado desse curso. É uma coisa muito séria, isso aqui não é uma brincadeira, enchimento de tempo, não. É um curso sério que gera um certificado, e vocês depois podem estar ministrando esse aprendizado na vida de outras pessoas, sendo multiplicadores, né? Esse curso é uma semente que depois vocês podem lançar na vida de outros, amém? Então nós vamos entrar agora no estudo da primeira colheita, tá bom? Nós vamos orar primeiro e desejo aí de coração que o Espírito Santo fale no coração de vocês através desse estudo. Meu Deus e meu Pai, Senhor, te damos graça, te damos glória e, papai, te agradecemos por mais essa oportunidade, por mais este estudo, pela continuidade deste estudo, papai. Continue falando em nossos corações, em nome de Jesus, edificando, papai, as nossas vidas, papai, nos dando capacidade, Senhor, nos dando entendimento, para que possamos ser bons semeadores na tua obra, em nome de Jesus. Papai, eu entrego ao Senhor agora nesta hora cada vida que está recebendo esta palavra, aquelas, papai, também que ainda não aguçaram os seus ouvidos, cada irmão, Senhor Jesus, cada membro ali da igreja, papai, toma em tuas mãos toda a membresia, toma as nossas vidas, papai, todos os teus cuidados. Nós cremos que o Senhor cuida de nós e somos agradecidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor possa trabalhar nessa noite, continuar trabalhando no coração de vocês, em nome de Jesus. Um beijo no coração e até o nosso próximo encontro. Então vamos lá? Comecem a
colocar aí no coração de vocês. A primeira lei da colheita, qual é? Você precisa plantar a semente. Na Bíblia, a palavra fala em João 12, 24. Se o grão de trigo caindo na terra, e nós vamos aprofundar nesse versículo daqui por diante. Deus multiplica o seu dinheiro da mesma forma que multiplica a semente do agricultor. O tremendo princípio da multiplicação da colheita se aplica às finanças do cristão da mesma forma que se aplica à semente do agricultor. O que isso quer dizer, amados? Se eu planto uma semente, eu vou colher o fruto daquela única semente. Quanto mais sementes eu plantar, mais eu vou colher. Então, esse princípio de multiplicação, ele se aplica também nas finanças do cristão, do dizimista, do ofertante. Amém? Essas não são palavras do homem, não é palavra minha, são palavras de Deus. O apóstolo Paulo faz claramente este paralelo. Então ele diz: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Então, é relativo, né, amados? Uma coisa puxa a outra. Se eu planto muito, eu colho muito. Não tem como eu plantar uma semente e querer colher um celeiro inteiro, né? Então, tá lá em 2 Coríntios 9, 6, essa afirmação que Paulo nos faz a respeito do princípio da multiplicação. Com essa declaração, Paulo aponta para a verdade de que a quantidade de semente que você planta afeta diretamente no tamanho da colheita. Ninguém duvida de que isso acontece na agricultura. Entretanto, ao ler mais adiante, chega-se à conclusão óbvia de que o principal propósito de Paulo não era o de ensinar aos coríntios como multiplicar sua semente na agricultura. O que o apóstolo Paulo pretendia era ensiná-los a multiplicar o seu dinheiro, a sua finança. Ele quer aqui, para nós também, demonstrar que a mesma coisa que acontece quando o fazendeiro planta a sua semente, acontecerá quando dermos o nosso dinheiro, que é a nossa semente plantada na obra. Amém? Olha aí a menininha, né, lançando esse coraçãozinho. Mostra ela plantando a sementinha dela com amor, né? Ela está plantando com amor e tá dizendo lá, esse trechinho lá pertinho dela se encontra em Gálatas 6:7. Tudo que semearmos, certamente colheremos. Então, se eu não planto, eu posso querer colher? Não tem como. Para colher eu tenho que plantar. Agora, depende do tanto que eu planto. Se eu for com 1 grão de milho, eu vou colher relativo àquele grão de milho. Se eu faço uma seara grande, eu vou colher muito. Se na obra do Senhor eu planto pouco, eu colho pouco. Se eu planto muito, eu colho muito. As leis se aplicam da mesma forma que na agricultura. Nós vamos entender isso com mais profundidade no decorrer do estudo. Amém? O dar proporciona a multiplicação. Em 2 Coríntios 9, 8, a palavra nos diz: e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Então é a palavra nos dizendo que Deus tem poder para nos dar infinitamente mais do que aquilo que nós achamos que merecemos, né? Muito mais do que aquilo que a gente imagina. Muitas vezes nos contentamos com o mínimo, achando que nós somos merecedores do muito. Mas somos sim, amados, né? Somos filhos do dono do ouro e da prata. Note que este versículo não está ensinando que se você der uma certa quantia ou quantidade, porque quantia pode ser em dinheiro e quantidade porque pode ser em outro tipo de bênção, né? De doação para a obra. Nem tudo que a gente semeia na obra é em forma de dinheiro. Você receberá de volta a mesma medida. Esse versículo não está ensinando isso. O que ele afirma é que ao dar, você receberá mais do que deu. O que isso quer dizer? Você receberá tudo o que precisar e muito mais. Dê e ser-lhes dado de boa medida, recalcada, sacudida e transbordante.
Então, Deus é poderoso para dar e fazer infinitamente mais do que a gente sequer imagina, né? Então, quando damos com amor, porque a oferta que agrada aos olhos do Senhor é a oferta dada com amor, com desprendimento. Tem uma outra determinada lei da colheita que nós vamos aprofundar um pouco mais nesse sentido. Não há dúvidas quanto a isso. Alguns dos cálculos de Deus são de 100 vezes mais, outros de 60, outros de 30. Então, o que a palavra diz em Mateus 13:8? Caiu em boa terra, né, a semente, e produziu fruto a 100, a 60, a 30 por um. Então, de uma única semente, caindo em boa terra, né, ela produz ou até 100, ou 60, ou 30 vezes mais do que aquela semente que caiu. Olha aí na ilustração. A semente que caiu em terra boa é aquela que ouve a palavra e compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. E aí a lei da multiplicação ela vai se aplicando, né? Ela vai acontecendo. Percebe que a terra boa, nesse sentido aí, é aquele ouvido, aquele coração que absorve, abstrai a palavra e as pratica com amor, né? Então, quando semeamos na obra de Deus com amor, Ele é poderoso para fazer e para nos dar infinitamente mais do que aquilo que nós estamos doando. É responsabilidade de Deus tornar abundante aquilo que você dá. Queridos, você plantou, você cumpriu com a sua responsabilidade cristã de plantar a sua semente na obra. A responsabilidade de Deus é te retribuir abundante, em abundância, tornar próspero aquilo que você plantou. Como assim? Quando você entrega suas finanças a Deus, Ele assume a responsabilidade de torná-las abundantes para você. Não é você que vai gerar multiplicação, você não tem esse poder. Porque a sua semente ela foi lançada e você deve considerá-la morta. O grão, quando plantado na terra, ele morre primeiro para multiplicar depois, não é verdade? Nós vamos entender esse fato com mais aprofundamento numa outra lei da colheita mais adiante, que nós vamos ver semana que vem. O grande benefício de darmos a Deus, o grande benefício de darmos a Deus é que cada vez que damos, fazemos um propósito para uma próxima colheita. Se eu planto, eu tenho certeza que eu vou colher, né? O maior benefício é esse. Se eu não planto, o que é que me convence de que eu vou colher? Nada, não plantei, né? Então, cada vez que damos, nós temos a certeza, né, de que haverá uma próxima colheita. E, nesse sentido, automaticamente, o que acontece? Você está financiando a pregação do Evangelho quando você semeia na obra. As suas necessidades elas são abundantemente supridas, ou seja, você tem as suas necessidades atendidas e, por que não, causa em nós, às vezes, até surpresa, que a gente consegue, às vezes, tratar de determinadas necessidades que temos enquanto assustamos, deu e até sobrou. Né? Ficamos às vezes sem entender, gente, eu consegui resolver isso, olha, ainda sobrou, né? Glória a Deus. Você tem de sobra o suficiente para ajudar os outros. Quanta tristeza dá no coração quando vemos um irmão precisar de ajuda e a gente não pode ajudar porque está a conta de nós mesmos e olha lá se não está faltando. Se tirarmos uma coisinha que seja do lugar, vai faltar. Lá para frente, a necessidade se torna nossa também, né? Então, às vezes, deixamos de ajudar o outro por não ter sobrando para nós. E quando Deus age, quando plantamos na obra com amor, Deus age dessa maneira linda aí, ó, né? Suprindo as nossas necessidades com fartura, fazendo sobrar ainda para abençoar os outros. E isso é maravilhoso. Eu trouxe para os irmãos um vídeo, ele é curtinho, não se preocupe, que talvez vocês até já conheçam. A Bíblia fala que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus para que as outras coisas nos sejam acrescentadas, não é verdade? Quando temos essa noção, né, de escolher tudo que é do reino primeiro, Deus age fazendo maravilhas. Vocês vão observar esse vídeo, não vou falar muito não.
tirem as conclusões de vocês e daqui a pouco a gente volta. Amém? Há muito tempo atrás, viveu um homem muito rico. Era um nobre e possuía muitos empregados. Porém, ele estava fazendo aniversário e resolveu dar uma festa para os seus empregados. E avisou a criadagem que eles é que ganhariam o presente. Então, os empregados ficaram alvoroçados, felizes. Disseram: que maravilha! O patrão está fazendo aniversário, a festa vai ser em nossa homenagem e nós ainda ganharemos os presentes. Então eles se arrumaram da melhor maneira possível e compareceram ali o cocheiro, o jardineiro, a cozinheira, a arrumadeira e um pequeno mensageiro, um menino. Aí o nobre dirigiu-se solenemente a cada um deles e disse: bem, como vocês já sabem, hoje é o meu aniversário. Mas, como eu tenho tudo e não preciso de nada, eu resolvi inverter a festa. Eu quero presentear vocês. E os olhos dos empregados faiscaram. Então o nobre mostrou numa mão um livro preto e na outra mão uma quantia em dinheiro. E disse aos empregados: eu tenho aqui uma Bíblia e eu tenho nesta outra mão uma quantia em dinheiro. Qual vocês preferem? Então o cocheiro respondeu: bem, eu sou cocheiro porque eu não aprendi a ler. Então a Bíblia não significa muita coisa para mim. Por isso, eu prefiro a minha parte em dinheiro. Então o nobre entregou o dinheiro para o cocheiro. Ele agradeceu e o patrão disse: continue aí, não saia não. Aí chegou a vez do jardineiro. E o patrão perguntou: qual você prefere? A Bíblia ou o dinheiro? O jardineiro pensou um pouquinho e disse assim: olha, em princípio eu aceitaria a Bíblia. Mas como a minha mulher anda muito doente e eu estou precisando de dinheiro, então eu vou dispensar a Bíblia e pegar o dinheiro. E assim foi feito. Então chegou a vez dele perguntar para a cozinheira. E a cozinheira até então já tinha preparado uma boa resposta. Ela disse assim: olha, patrão, eu sei ler e também iria preferir a Bíblia. Acontece que eu não tenho tempo nem de ler uma revista, quanto mais ler um livro desse tamanho. Portanto, o dinheiro me vai ser muito mais útil e com ele eu vou comprar um vestido novo. Tudo bem, toma aqui o dinheiro. E assim ele foi perguntando a cada empregado. Na vez da arrumadeira, ela também preferiu o dinheiro, porque ela dizia: olha, eu já tenho uma Bíblia, agora dinheiro está me faltando, eu prefiro o dinheiro. Então tome o dinheiro. Até que chegou a vez do mensageiro. Era um garotinho, ganhava um salário mínimo, não tinha muitos recursos, era uma criança pobre. Então o nobre, se compadecendo do menino e tentando ajudá-lo na escolha, disse assim: eu estou vendo que você está descalço e você, obviamente, vai preferir o dinheiro. E o menino respondeu: olha, muito obrigado pela sua preocupação em me oferecer o dinheiro. Realmente eu preciso comprar um calçado novo, mas eu vou ficar com a Bíblia, porque a minha mãe me ensinou que a palavra de Deus é mais desejável do que o ouro. Que o nobre ficou tão contente com aquela resposta que deu a Bíblia para o menino. E quando ele recebeu aquele volume, ele abriu cuidadosamente, mas começaram a cair moedas de ouro de dentro. Plim, 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 começaram a cair as moedas.
E os empregados arregalaram os olhos, porque cada moeda de ouro que estava caindo valia mais do que todo o dinheiro que eles haviam recebido. E não cessava de cair moedas de ouro que tilintavam pelo chão. O menino, sem saber o que fazer, o nobre começou a rir gostosamente, dizendo: parabéns pela tua escolha, realmente você escolheu a melhor parte. E o menino foi folheando a Bíblia, e não havia apenas moedas de ouro, haviam também notas valiosas de papel. À medida que ele folheava, mais dinheiro ele encontrava. Então, sem saber como agradecer, o menino olhou para o nobre, ele estava emocionado, e o homem lhe disse: que Deus te abençoe, meu filho, e também abençoe a tua mãe, que te ensinou tão bem a valorizar a palavra de Deus. Realmente não existe nada mais precioso sobre a face da terra do que a palavra de Deus, porque esta palavra te traz vida e vida de verdade. A palavra de Deus tem nome, e o nome da palavra é Jesus Cristo. Ele é o Verbo de Deus. Às vezes as pessoas desprezam a palavra e desprezam também o Senhor Jesus. Mas não existe nada mais precioso do que isto, porque a palavra conduz, sem dúvida nenhuma, ao encontro com Jesus. O profeta Jeremias foi chamado muito jovem, e ele amou a palavra de Deus, se alimentou, ele a comeu, e ele ficava triste quando via que os seus contemporâneos não amavam a santa palavra de Deus. E no capítulo 6, versículo 10, Jeremias escreveu assim: a quem falarei e testemunharei para que ouça? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. Jeremias se entristecia por causa disso, porque ele amava tanto a palavra. Ele diz assim, quando ele teve um encontro com esta palavra, ele diz assim em Jeremias capítulo 15, verso 16: achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor Deus dos exércitos. Não existe nada mais precioso do que a palavra, porque se você precisa de dinheiro, a palavra vai te ensinar a ter fartura. Se você precisa de saúde, a palavra vai te ensinar o caminho da cura. Se você precisa de felicidade e paz interior, você vai encontrar isso lendo a palavra de Deus. Para cada dia da tua vida, por toda a tua vida, há uma promessa de Deus preparada para te fazer feliz na hora de escolher entre o mundo e o reino de Deus. Você já sabe o que é melhor. Na hora de escolher a casa do Pai ou uma casa do mundo, você já sabe o que escolher. Na hora de encontrar um verdadeiro tesouro, você já sabe se deve ir ao banco ou à igreja, porque ali você encontra o que realmente tem valor. Livro de Provérbios, capítulo 2, verso 4, diz assim: se como a prata a buscares, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Não existe nada mais precioso do que isto. Por isso, meu amigo, minha amiga, não seja tolo, não seja tola na hora de optar. Ao fazer a tua escolha, decida pelo reino de Deus. Amém? Então, esse vídeo falou no coração, não falou? Eu tenho certeza que sim. Isso aí que acontece, né, no decorrer do vídeo,
Eu não sei, os irmãos, eu posso falar por mim. Muitas vezes aconteceu comigo, queridos. Glória a Deus, eu conheci Jesus. Amados, quando a gente conhece Jesus, tudo se transforma, né? Quando a gente adora o Deus, dinheiro, né? Todas as nossas necessidades, ela vem em primeiro lugar. Nós vamos deixando as coisas de Deus de lado. Olha, para vocês verem. Você quer a Bíblia ou quer o dinheiro? Pensa. Nossa, eu tô com a dívida ali. Tô com uma casa, precisando fazer isso na minha casa. Ah, meu filho tá precisando de roupa. Ah, tá faltando um mantimento. Ah, é uma coisa, é outra. Sempre tem. A nossa vida sempre tem algo que precisa mexer. E esse algo sempre demanda dinheiro. Não é, amados? Então, é nessas horas, muitas vezes o diabo ele sopra no nosso ouvido, fazendo-nos olhar primeiro para o nosso umbigo, para a nossa necessidade pessoal. E isso faz com que corramos o grande risco, o grande perigo de deixar Deus lá para o último plano. E esse menino, quando ele escolheu a palavra de Deus, olha que milagre, né? Olha que coisa linda que Deus fez. Dentro da palavra, ele encontrou algo que ele não esperava. Aquilo que todos tinham escolhido, né? Então todos ficaram com o dinheiro e não tiveram a palavra de Deus. E aquele menino, com sua sabedoria, com sua humildade, né? Ele escolheu a palavra de Deus. E o recurso para as suas necessidades vieram por consequência da sua boa e perfeita escolha. Né? Então, é assim que tem que ser na nossa vida também. Amém? Maravilhoso, tremendo o ensinamento que esse vídeo nos traz. Então, vamos continuar aqui. Seu nome é eternamente estabelecido. Como está escrito lá em 2 Coríntios 9, versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, a primeira coisa que Deus vai olhar no momento que chegamos até o altar para a nossa doação, para a nossa oferta, para a nossa entrega, a primeira coisa que Deus atenta é para o coração. Muita gente às vezes aplica na obra uma quantia em dinheiro, né? Seja lá qual for a sua doação, e muitas vezes, assim, querendo transparecer que está falando, né, tô fazendo, mas dentro do seu coração, ele está resmungando, ele está queixando, ele está murmurando, porque ele, na verdade, o seu coração clama para que ele não dê, né, porque vai fazer falta depois, porque, né, é bobo de fazer isso. Muitas vezes a gente está achado de bobo. Principalmente quando damos uma oferta alçada, generosa, algo assim, né, que não é costumeiro a gente fazer. Ah, você é doido, não dá esse dinheiro todo para a igreja. Aí começa, né, a falar coisas que não são de Deus. Então, tudo isso, amados, é sopro do diabo, tá? Para te tirar da bênção, para tirar do foco, para te tirar da obediência, né? Porque tudo isso é obediência à palavra. De acordo com este versículo, sua oferta o classifica como um bom homem ou uma boa mulher. Se você semeia sua finança de maneira correta e apropriada, isso lhe trará honra para sempre, né? Muitos declaram repetidas vezes: Deus não me proveu nenhum dinheiro para que eu possa dar. Muitas vezes, já aconteceu comigo, né? Ah, hoje eu não tenho para dar. Hoje eu não tenho para dar. Repetidas vezes acontecia. Repetidas vezes isso ainda acontece. Devemos ser fiéis à palavra de Deus. Ele provê a semente para cada cristão que se sinta sinceramente desejoso de dar para o evangelho, para a obra. Acontece é que muitas pessoas, na hora de consagrar as ofertas, não têm nada para oferecer. A razão verdadeira para esta condição é que elas não são semeadoras. Existe, amados, diferença entre ir lá ofertar e entre ser um semeador. Porque o semeador ele está constantemente plantando. Deus não promete dar semente para o cristão, não. Ele promete dar semente ao semeador. A palavra diz: ora, aquele que dá semente ao que semeia,
também aumentará o vosso cemitério e multiplicará os frutos. Ele dá a semente para o semeador, proporcionando assim a multiplicação dos frutos na vida desse semeador. Então, quando o cristão sente no coração a necessidade, o desejo, o amor, a vontade, a fidelidade, o ardor de entregar na obra, Deus provê recursos, porque ele vai ser um semeador. Quando brota de dentro do coração esse amor, esse desprendimento em ofertar, esse desejo sincero de ofertar, Deus provê. Pode ter certeza que Deus provê. A mão nunca vai estar vazia, seja qual for a situação que você estiver passando, você sempre vai ter algo para semear na obra do Senhor. Então começa a clamar desde agora, né? Que o Senhor lhe abençoe, né? Que faça brotar dentro de ti, caso, né? Estou falando de uma forma generalizada, que Ele faça brotar dentro de nós, de mim e de você, esse amor pela doação, pela obra. Eu não tenho nada para dar hoje. Há um remédio. Qual é? Na próxima vez que você não tiver nada que ofertar, faz o seguinte: confesse a Deus que você não tem sido um bom semeador até aqui. Seja humilde, rasgue seu coração. Mas que você deseja se tornar um semeador a partir daqui. Peça a Ele que te perdoe. Suplique por uma oportunidade de dar e de doar. Se você fizer isso com sinceridade no coração, Deus certamente fará transbordar para que você possa ofertar e cumpra o que você promete. E vai funcionar, com certeza. Faça a prova, ajoelha, né? Faz aí um exercício aí na sua consciência. Entenda-se como semeador, como que está sendo a sua vida de semeadura, como está o seu coração na hora de semear, e peça perdão a Deus, né, naquilo que você está falhando. Se você não tem sido um bom semeador até aqui, peça a Ele que te transforme e diga para Ele que você quer se tornar um semeador da obra. E você vai perceber que Ele vai te dar condições. As condições para semear irão surgir. E aí, uma vez isso acontecendo, não esmoreça. Cumpra. Não faça voto de tolo. Cumpra aquilo que você prometeu. E aí você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Entender de agricultura é importante para a sua colheita financeira. Tem tudo a ver. Os princípios de Deus não mudam. A verdade o libertará. Então lá em João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. O que é essa verdade? É a palavra de Deus que nos liberta, né? Este versículo é um dos mais importantes da Bíblia. Não podemos desfrutar a liberdade das verdades contidas na palavra de Deus sem conhecê-las. Todo cristão que deseja ser liberto em relação às finanças precisa conhecer a verdade dos princípios financeiros de Deus. As leis de Deus referentes à colheita na agricultura são as mesmas para a colheita financeira. Vamos ver algumas correlações entre esses dois tipos de colheita, né? Na agricultura e na vida financeira. O que eu preciso entender primeiro? Na lei da semeadura, nas leis da semeadura. Primeiro, nós precisamos plantar a semente. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, está escrito em Eclesiastes 3:2. Mais uma vez, não se trata apenas de colher, mas trata de plantar também, né? Sem a sementeira, é impossível que haja colheita. Se eu não plantei, como é que eu vou colher? Não faz sentido. Jesus reforçou essa verdade quando disse lá em João 12:24. Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Então um feijãozinho, por exemplo, se eu lanço lá na terra e ele não cai, cai na terra, mas não morre, ou então cai num monte de cascalho, em cima de uma pedra, de algo, né, que não seja terra, o que vai acontecer com esse grão?
ele vai continuar sendo um grão e vai simplesmente morrer, sozinho, né? Não vai acontecer nada com ele em relação à multiplicação, sozinho para sempre até acabar, até sumir dali. Mas se ele cai na terra e ele morre, aí é que acontece o milagre da multiplicação. Porque ele cai na terra, ele murcha, ele morre, de dentro dele estoura a vida, aquele novo broto que começa a gerar um novo pé de feijão. E aquele pé de feijão, ele não vai me gerar só um grão como aquele que eu plantei, ele vai me dar muito mais. Entenderam? Que bênção! Sendo o solo fértil ou não, se a semente não for lançada, nunca terá a possibilidade de se multiplicar. Sementes não plantadas não trazem benefícios. A primeira lei da colheita é semelhante à primeira lei da agricultura. Deus não pode te trazer uma colheita financeira a não ser que você plante na obra uma parte da sua finança. Se eu não lanço a semente na terra, eu não posso colher o fruto. Se eu não lanço a minha finança na obra, eu não posso ter uma colheita financeira abençoada da parte de Deus. Amém? Nós estamos falando aqui, amados, de uma colheita financeira abençoada por Deus. Ah, mas tem tantos ricos no mundo aí que cada vez enriquece mais, não falta nada para eles, nem na igreja vai. Misericórdia. Porque antes de mais nada, o nosso dinheiro ele tem que ser abençoado, ele tem que vir do alto. Ele tem que ser gerado dessa maneira. Debaixo da unção e da bênção do Senhor. Porque lá no mundo existem muitas formas ilícitas, escondidas, que nós desconhecemos. Não sabemos a origem da riqueza de um ou de outro. Nem temos que saber, né? Nós estamos aqui conhecendo as leis da colheita baseadas na palavra do Senhor, daquilo que o Senhor tem para nos dar e nos abençoar. E eu posso garantir para os irmãos, não tem fonte melhor e nem maior de alcançarmos a nossa prosperidade. O versículo mais conhecido sobre dar e receber. Este versículo que fala em receber começa com uma condição muito simples. Qual que é essa condição? É preciso primeiro dar alguma coisa. Então, se eu dou, eu recebo. Se eu planto, eu colho. Se uma coisa não acontece, a outra também não tem como acontecer, né? Uma depende da outra. Amém, queridos? Então, para chegar aí no final desta primeira lei, desse primeiro passo aí no nosso estudo, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Está em Lucas 6,38. Então, as escrituras estão cheias dessa premissa de semear e colher, de semear para colher. Nós encontramos no decorrer da Bíblia, de vez em quando, relacionados a isso. Se você quer que as pessoas sejam amigas, primeiro você tem que plantar a semente da amizade, né? Não pense que Deus é tolo por ser generoso. Ele também requer que você faça um depósito antes de lhe dar um acréscimo, né? Muita gente zomba de Deus e faz e acontece, porque sabe que Deus é bom, mas ele não é bobo, tá, queridos? Não se enganem. Faz parte da lei da colheita dada pelo próprio Deus na sua palavra. Então, coloquei aí algumas referências a mais que vocês podem estar alimentando mais sobre esse assunto, né? Eclesiastes, Mateus, Gálatas e tem outras por aí afora que até nós vamos desmembrar nos próximos encontros. Então, para a gente encerrar essa parte do estudo, eu espero de coração que os irmãos tenham compreendido. Eu estou tentando fazer uma leitura um pouquinho mais rápida, né? Para não ficar assim muito extenso. Nem é muito por falar também, porque os textos já praticamente falam por si, não é verdade? Então, qual é a primeira lei da colheita? Lembrando que são 13. Nós vamos ficar um ano aqui estudando isso? Não, vai ter estudos aí que nós vamos conseguir ver 2, 3, né? Não vai ser tão longo assim não. Mas a primeira, né, para começarmos aí a trabalhar no nosso coração e para começarmos já a modificar a nossa visão, precisamos plantar a nossa semente. Então, se ainda não plantamos a nossa semente e queremos colher, estamos errados. Começa aí uma mudança importante para a nossa vida, né?
Se eu ainda não sou um bom semeador até aqui, é a hora de me render diante do Senhor, clamar a Ele perdão e clamar a Ele capacidade para que eu possa ser um semeador. E se isso for feito de coração, com sinceridade, com amor, creia que muito em breve, antes do que você imagina, Deus vai prover meios para que você possa começar a plantar no grande terreno que é a obra de Deus. Amém, queridos? Até o final desse curso, tenha certeza de que vocês vão testemunhar algo de Deus na vida de vocês. Amém? Então, essa primeira lei a gente vai encerrar aqui, em nome de Jesus. Semana que vem, nós vamos conhecer a segunda, a terceira e a quarta leis da colheita. Amém? Um grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.